Fala galera que está acompanhando aí os vídeos de redes do Ganesh. A gente está aqui na oitava aula e a gente vai falar um pouco sobre pentest e camadas de aplicação, protocolos e tudo mais. Eu sou Odonto, eu sou BCC 020. Oi, pessoal, eu sou o Kibon, também sou BCC 020. Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre VPN, que é uma rede privada virtual. Mas antes disso a gente tem que tocar em três pontos, que é proxy, autentificação e tunelamento, que são as bases assim da VPN, né? Primeira coisa, o que é um proxy? É um servidor que ele vai agir como intermediário entre a minha máquina e um servidor. Então, se eu estou querendo enviar alguma requisição para alguma aplicação, o que vai acontecer é que quando eu enviá-la, vai ter um intermediário que vai visualizar o que eu estou tentando enviar. E quando o servidor retornar a resposta, vai ter um proxy que vai interceptar essa resposta e vai manipular ela da forma como ele quer, permitindo a passagem ou negando ela. A segunda coisa é o tunelamento. O tunelamento vai ser uma via por onde vai trafegar os dados, e esses dados eles serão encapsulados e criptografados, garantindo então uma camada de segurança na comunicação. E por último, a autentificação. Ela basicamente é uma troca de chaves entre o cliente e o servidor da VPN, e o provedor da VPN, para garantir que existe uma legitimidade entre ambos, né? Para existir a confiança entre o cliente e quem está recebendo no final da outra ponta os dados e tudo mais, né? Outra coisa que eu não falei no proxying é que isso garante uma anonimidade e acobertamento do IP do cliente. O que acontece então é que o que estará exposto para a internet não vai ser o IP do cliente, vai ser o IP do provedor da VPN. Então vamos primeiro falar como é que funciona uma requisição, tipo, quais são os caminhos de uma requisição em uma rede tradicional, sem utilizar VPN. Então, primeiro, eu vou buscar alguma coisa, né? E a minha máquina ela vai enviar pacotes, né? Vai enviar a requisição primeiro para o meu provedor do serviço da internet, porque esse provedor ele vai fazer a análise e vai atribuir para mim um IP e vai fazer a busca a partir dele do que eu estou querendo buscar, né? Então, procurando o servidor que eu estou buscando, digamos. É, Observe que naquela imagem ali é possível ver a comunicação entre a minha máquina e a internet, ela não possui nenhum tipo de criptografia ou tunelamento, né? Então o que acontece é que esses dados estão sendo expostos. Então se a minha comunicação com a internet for feita por algum tipo de protocolo que não traz segurança, os meus dados serão expostos. Então se eu estou comunicando via HTTP, por exemplo, algum hacker vai conseguir acessar esses dados. Outra coisa é que meu IP é facilmente descoberto, porque ele não está sendo encoberto a partir do proxying, né, que a VPN consegue fazer. Então, como é feita uma requisição no contexto da VPN? Então, agora a minha requisição sai e ela vai para o servidor da VPN. Então, por mais que ela agora passe pelo provedor de internet, não vai ser possível acessar o meu IP e os dados, porque eles vão estar criptografados e encapsulados. Então, garante o encobertamento de tudo que eu estou fazendo. Todos os dados serão vinculados é, ao provedor da VPN. Então, um dos exemplos clássicos assim de VPN é, por exemplo, se você quer assistir algum filme ou série da Netflix que não está disponível na sua região, você pode usar uma VPN acessando um IP de um provedor, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, agora a sua máquina não vai estar relacionada a um IP tipo brasileiro, vai estar relacionada a um IP dos Estados Unidos, uma vez que o provedor vai meio que jogar seu IP para lá. Então você vai conseguir acessar coisas que você não consegue acessar localmente. Então aqui a gente tem um GIF que meio que mostra basicamente o que acontece quando a gente faz uma requisição. Então a gente meio que faz um tunelamento com o servidor da VPN, o provedor da VPN, os nossos dados são passados criptografados e o hacker ele não consegue acessar os nossos dados diretamente, ele precisa acessar os dados que saem do nosso provedor. E esses dados serão criptografados e o nosso IP não será descoberto. Uma ferramenta muito importante no nosso contexto é a OpenVPN, que ela é uma VPN open source.
Então, a gente não vai falar como configurar uma VPN, mas no contexto de máquinas de pentest, por exemplo, no Hack the Box e no Try Hack Me, que a gente vai tentar fazer algumas máquinas com vocês nos nossos encontros, a gente vai estar utilizando muito dessa ferramenta. A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o software, que é dando, se você estiver no Linux, é o sudo apt install OpenVPN em uma Debian Based, né? E para rodar, você vai dar o comando sudo openvpn, o nome do arquivo OVPN, que será passado, por exemplo, quando a gente estiver fazendo uma máquina. E agora eu vou falar de SSH um pouco. Acredito que vocês já viram um pouco disso no contexto de introdução a Linux, lá nos desafios do Bandit, mas vocês talvez não poderiam não entender tanto o que era o SSH. O SSH é um Secure Socket Shell e ele é basicamente um protocolo que vai permitir acessar e gerenciar servidores, na verdade, remotamente. Então, mais uma vez, né, vai ser criado um canal de criptografia entre a minha máquina e o servidor e o computador que eu estou querendo acessar, né, que é o hospedeiro, digamos. Então, a gente vai conseguir acessar a shell do servidor que a gente está querendo acessar. Então, a gente acessa o painel de controle do sistema operacional do servidor. E isso vai permitir que a gente utilize comandos de terminal como se a gente estivesse na nossa máquina, mas na verdade estamos acessando remotamente uma outra máquina. Então, o acesso via SSH é feito a partir do comando SSH, passando o usuário que a gente vai entrar naquela máquina, arroba o host e o "-p", logo em seguida, a porta que a gente vai estar acessando. Que essa comunicação está sendo feita, né? Então, no contexto lá do Bandit, vocês provavelmente já utilizaram, foi esse comando, que é o ssh bandit0, arroba, o host, que era o banditlabsoverthewire.org lá, e "-p", a porta na qual seria estabelecida a comunicação, que no contexto da primeiro nível lá, era 2220. E aqui a gente tem um exemplo de SSH feito agora nos desafios do Pawnable. Ok, agora eu vou falar sobre FTP. E o FTP é basicamente o File Transfer Protocol, que é um protocolo de aplicação que a gente usa para transferência de arquivos na internet. A principal vantagem do FTP é a sua simplicidade e o funcionamento rápido. Por isso que tem esse memezinho aí que precisava de um server FTP e conseguiu em 5 minutos, porque é muito fácil de implementar e é bem útil. Como é que funciona um servidor FTP? Basicamente, ele se usa de dois canais, ou seja, nesse caso, duas portas, a 20 e a 21. A 20 é o canal de dados, é o canal de transferência de arquivos. Ou seja, quando você quer pegar um arquivo ou mandar um arquivo, você utiliza o canal 20. Agora, o canal 21 é o canal de controle. Nele você vai mandar sinais de controle, como por exemplo, qual é o seu usuário, qual é a sua senha, ahn, se você vai criar um arquivo, você vai adicionar um arquivo ao servidor, ou se você vai pegar um arquivo do servidor, ou mesmo qual arquivo você vai pegar desse servidor FTP. O funcionamento do FTP pode ser dado de dois modos, do modo ativo e do modo passivo. E é importante vocês notarem que isso de ativo e passivo é relacionado a como se dá a transferência de arquivo a partir do servidor. Ok, nesse caso, veremos o modo ativo. Você pode ver que o cliente FTP ele está mandando para o canal de comandos, para a porta 21 do servidor FTP, uma solicitação falando que ele quer receber um arquivo na porta 5151. Dado isso, o servidor FTP, você percebe de forma ativa, manda o arquivo para a porta 5151 que o cliente tinha especificado. Agora, já no modo passivo, alguma coisa diferente acontece. O cliente pede para o servidor FTP falando que vai ser feito de modo passivo toda a comunicação entre eles. Dado isso, o servidor FTP fala para o cliente aonde ele deve pegar o arquivo. Ou seja, nesse caso, na porta 3267. Perceba que agora o servidor FTP vai se comportar de forma passiva.
ele não vai mais mandar o arquivo para o cliente como era feito antes. O cliente que vai na porta 3267 do servidor e busca o arquivo pelo canal de dados. Agora, umas adaptações que foram feitas ao FTP, já que o FTP é um protocolo muito antigo e que sofria de problemas de segurança, tem certas adaptações, como o FTPS, que adiciona uma camada de SSL e TLS que garante mais segurança para a comunicação. Essa comunicação pode ser feita de duas maneiras, de implícita e explícita. A maneira implícita faz uma autenticação a partir da porta 990 e caso a autenticação falhe, não haverá comunicação FTP de forma alguma. Já, já na maneira explícita, mesmo se a autenticação falhar, há a possibilidade de ainda assim se fazer de maneira segura, mas é claro, o usuário deve conhecer os riscos disso. No SFTP, a adição do SSH, que o Odonto acabou de falar, e a diferença muito importante dele é que ele é packet-based, ou seja, a comunicação ocorre até de forma mais rápida e mais segura, pois o FTP originalmente é text-based, ou seja, durante as transferências de dados, está tudo de forma escrita e, portanto, pode deixar de forma bem insegura. E o TFTP é basicamente a versão mais simples do FTP, que é um FTP em uma mesma rede. Uma sugestão é dar uma olhada nesse link para, caso vocês tenham interesse, para descobrir como configurar um servidor FTP no na sua própria máquina Linux. Agora vamos falar do SMB. O SMB também funciona de maneira parecida que o FTP, pois os dois têm o mesmo propósito. Os dois mexem com arquivos e transferência de arquivos. Só que o SMB é um protocolo mais recente, criado pela Microsoft e que é muito utilizado no Windows. E você vai ver que tem algumas diferenças. Vale destacar que o SMB, apesar de ter sido criado pela Microsoft, também tem como ser utilizado em sistemas Unix, como o macOS e o Linux, a partir do Samba. Ok. As diferenças entre o SMB e o FTP é que o SMB não há necessidade de um arquivo local, pois no FTP você precisava mandar um arquivo que você estivesse na sua máquina para o servidor. Já no SMB você consegue lidar diretamente com os arquivos no servidor. No SMB você também consegue fazer escrita e leitura diretamente no servidor. E no SMB, lembrando um pouco o Google Docs, que duas pessoas conseguem escrever no documento ao mesmo tempo, no SMB você também consegue escrever em arquivos de maneira cooperativa com outras pessoas e outros usuários. E o SMB, no geral, possui mais funcionalidades. No entanto, ele ainda tem algumas desvantagens, como, por exemplo, a velocidade. Como eu falei, o FTP é um protocolo muito fácil e, portanto, a velocidade é muito rápida. Outro problema do SMB é que ele é firewall unfriendly, ou seja, você tem que desativar o firewall para conseguir utilizar ele e pode dar problemas de segurança por causa disso. Algumas ferramentas que você pode utilizar para o SMB pode ter o SMMap, que ele enumera os Samba Shares, que são aonde você utiliza o SMB propriamente dito, seriam servidores, e um domínio. O SMB Client também você pode usar, que você inicia um cliente, como se você fosse um usuário, para utilizar os recursos desse Samba Share. E acho que é basicamente isso, certo, Donto? Muito obrigado por assistirem às aulas e continuem acompanhando aí a Frente de Redes. É isso, muito obrigado, gente. Até a próxima aí.